Olá, colegas. Nessa nossa segunda web aula da série Planejamento Reprodutivo, nós vamos tratar a respeito de um dos métodos mais importantes na nossa visão com relação ao aconselhamento reprodutivo, que são os métodos de barreira. Esses métodos, que muitas vezes são considerados de menor eficácia, na verdade, eles trazem um grande diferencial na dinâmica da reprodução, que é o sexo seguro. Vamos falar um pouco hoje aqui para vocês a respeito de um conceito chamado contracepção segura. É como se somássemos as questões relacionadas à gestação não planejada e não oportuna com a possibilidade de uma maior proteção frente às questões da própria sexualidade, das possibilidades que temos de nos proteger de algumas doenças, de algumas afecções relacionadas à transmissão sexual. Então, vou comentar um pouco hoje aqui com vocês a respeito desses métodos. Dizer a vocês que os métodos de barreira permeiam praticamente todos os programas que hoje têm sido estimulados com relação aos programas e aos incentivos em atenção primária, em atenção à saúde básica do Ministério da Saúde. Então, em âmbito federal, já se tem a percepção muito clara da importância de estimular, motivar e dar acesso a um uso cada vez maior e mais qualificado dos métodos de barreira. A campanha mais recente, ela é bem interessante, quando ela coloca que usar camisinha é uma responsa de todos. Responsa é um termo bem jovial, bem coloquial, ele vem aí na intenção de atrair um público jovem, mas não deixemos de entender que o público-alvo das campanhas para camisinha, ele é muito plural, ele envolve a todos nós profissionais de saúde, inclusive, que através das nossas escolhas e das nossas atitudes pessoais também podemos imprimir exemplo e motivar as pessoas, porque a motivação nasce justamente daquele momento em que você está conversando, dialogando com as pessoas que você está cuidando e elas sentem sinceridade na sua fala, elas percebem que faz parte também da sua vida, do seu cotidiano. E o uso da camisinha e dos métodos de barreira, insisto, permeiam realmente a vida de todo e qualquer indivíduo que tem vida sexual ativa. Aqui eu traria para vocês essa questão do aspecto da efetividade. A gente sabe que para evitar uma gestação não planejada, pelo menos do ponto de vista de efetividade, que é o chamado índice de Pio, os métodos de barreira eles são considerados menos efetivos do que os métodos hormonais, do que os dispositivos intrauterinos. Entretanto, eu queria dizer a vocês que eles são prioritários, e aqui vem as estrelinhas lembrando que eles são realmente os instrumentos, as ferramentas que vão propiciar o que a gente chama de dupla proteção. É a contracepção segura que eu comentava com vocês. Então, a despeito de alguém escolher um método como dispositivo intrauterino ou uso de um método hormonal, não quer dizer que precise abrir mão do uso do método de barreira. Então, quando falamos, por exemplo, de algumas populações mais vulneráveis, como adolescentes que estão iniciando sua vida sexual, ou até mesmo casais sorodiscordantes, ou aquelas pessoas que mudam de parceria num momento mais avançado de sua vida, ou ainda casais monogâmicos de longa data. Eu me recordo que quando eu atendia aos casais lá no CEDAP, no Centro de Referência, eu muitas vezes percebia que a aquisição do HIV, por exemplo, em mulheres, advinham de um cenário inesperado, como, por exemplo, relações com mais de 5 anos de existência, mulheres monogâmicas com o mesmo parceiro,
Então, muitas vezes o exercício do uso da camisinha é difícil nesse perfil, mas deve ser estimulado, porque não raro nós sabemos que as infecções podem ocorrer mesmo em casais que já têm muito tempo de relacionamento, estão há bastante tempo juntos, ou ainda a rotatividade daqueles que não são monogâmicos ou têm várias parcerias, e, enfim, estão exercitando sua sexualidade, mas esse exercício tem que ser feito de uma forma segura, de uma forma que possa proteger a sua própria saúde e a saúde dessa parceria. E uma das coisas mais interessantes sobre os métodos de barreira é a sua isonomia, ou seja, é para tudo e para todos, porque assim, a gente tem que lembrar que no exercício da sexualidade saudável, nós temos o sexo vaginal, nós temos o sexo anal, nós temos o sexo oral, e nós temos pessoas com muitas peculiaridades de saúde, com vários perfis de comorbidade. Então, se a gente tem um documento hoje com os critérios de elegibilidade para definir a possibilidade de escolher esse ou aquele método contraceptivo em virtude dos perfis ou das doenças e patologias que aquela pessoa enfrenta, com relação aos métodos de barreira, existe uma universalidade, todo mundo pode usar. Alguém pode dizer assim, mas doutora Karina, tem mulheres que não se adaptam, tem homens que não se adaptam. É verdade. Existem as alergias, né, tidas, consideradas alergias ao látex, existem peculiaridades, mas eu posso afirmar a vocês, vocês vão ver aqui no decorrer da nossa fala, que existem alternativas. Então, muito do processo de adesão ao uso dos métodos de barreira, sejam eles camisinha masculina ou feminina, depende de um processo atitudinal. Aqui essa referência está em inglês, mas eu destaquei aqui para vocês os principais aspectos do processo do aconselhamento. Então, essa motivação, ela perpassa por um pertencimento. Aquela pessoa precisa compreender sobre o método. O que é que ela ganha com aquele método? Ela se sente bem usando o método de barreira? Ela está satisfeita com aquele método que ela está usando? Ela consegue usar corretamente? Ela se atrapalha? Como é essa dinâmica? Então, a gente tem que perder um pouco aquela timidez, uma certa reserva no diálogo com as pessoas sobre o planejamento sexual reprodutivo, em especial no que se trata de métodos de barreira. Tem que ter clareza. Vem cá, quando você usa, você consegue de fato adaptar no pênis? Quando você está utilizando, você sente incômodo? Já rompeu alguma vez? Você coloca antes de iniciar a penetração ou só após a penetração? Então, esses detalhes que algumas vezes dificultam, né, o entendimento do casal ou da pessoa que está sendo assistida, ela tem que também ser modificada do profissional que está atendendo. Nós precisamos lidar com naturalidade, talvez de uma forma até muito tranquila, trazendo uma fluidez no falar, tirando as nossas próprias timidezes ou dificuldades de expressar, para que aquela pessoa também se sinta bastante acolhida e confortável para trazer as verdades, para trazer suas dificuldades. Então, nesse processo, a gente consegue acessar, por exemplo, alguns aspectos relacionais. Quantas mulheres têm dificuldade de negociar o uso da camisinha masculina com seus parceiros? Será que aquela mulher não poderia ser estimulada a usar camisinha feminina, por exemplo? Será que não haveria um momento ali de clareza maior para ela ver que tem outras alternativas, que ela não precisa ficar tão dependente da posição do parceiro? Por outro lado, quem é esse parceiro? Que dificuldade ele está tendo para utilizar o método? Será que ele realmente não adere porque ele é radical, tem algum mito, ou ele simplesmente não está sabendo usar? Ou incomoda ele e não tem uma outra explicação ou um outro caminho para ele. E nós, profissionais de saúde, podemos sim trazer esses caminhos. Vejam que faz parte do nosso processo de atendimento na atenção básica, o aconselhamento reprodutivo, conversar sobre esses métodos, falar sobre sexo seguro, trazer o prisma da gestação não planejada e das infecções
sexualmente transmissíveis. Ah, claro, eu tenho que saber usar, eu tenho que saber experimentar e conhecer os métodos e pegar, manusear, abrir uma camisinha, mostrar como se usa. Tem que ter um pouco do demonstrativo. A gente precisa ter à mão os métodos para poder dialogar com as pessoas. Eu me lembro de um momento muito interessante da nossa atuação médica, em que nós fazíamos ações educativas na maternidade de referência Zé Maria Magalhães Neto, num recorte para adolescentes, e era extremamente participativa. Eram rodas de conversa muito salutares e que traziam essa dinâmica da dúvida de uma forma muito tranquila, e a dúvida de um alimentava e esclarecia a dúvida do outro. Mas em alguns momentos nós percebíamos que havia uma demanda muito específica, muito individual, as pessoas ficavam intimidadas, mas nem por isso não havia espaço para dialogar com essas pessoas que precisavam de uma atenção mais peculiar. Então, o profissional está atento a isso, né? E, assim, o exercício da nossa atividade clínica vai sendo enriquecido, não só com o processo de oferecer o método, esclarecer sobre o método, mas monitorar. E aí, como é que foi o uso? Você gostou da camisinha feminina? Qual foi sua dificuldade de adaptar? Então, você conseguiu identificar qual era a camisinha que se adaptava melhor ao seu pênis? Você consegue entender que esse processo de adaptação fez com que você usasse a camisinha com mais conforto, menos rupturas, menos chances de falha? Usou correto, usou logo no início, antes da penetração? Então, precisa o feedback. Precisa esse monitoramento, precisa dar continuidade. Isso não se extingue ali no primeiro momento da ação educativa. O processo educativo, ele permeia, percorre e se mantém durante toda a linha de cuidado dessas pessoas, ok? A gente precisa lembrar que o processo de proteção, ele é muito importante. A camisinha masculina, ela é um recurso fantástico do ponto de vista de proteção, porque ela pode trazer o processo protetivo tanto no sexo vaginal, quanto no sexo anal, quanto no sexo oral. Nós só precisamos sexual vaginal, eu não vou usar a mesma camisinha para o sexo anal e nem para o oral, porque nós devemos lembrar que às vezes no ato de penetrar pelo sexo anal e depois vaginal, eu contamino os ambientes, da mesma forma o oral. Então, nós precisamos entender que para cada momento, para cada situação ali do jogo de sedução, da sexualidade, temos que ter camisinha nova sendo utilizada. E para que essa proteção seja ampliada, a gente precisa também compreender como houve uma evolução nos próprios métodos de barreira. Antigamente se utilizava o diafragma. Eu tenho aqui um diafragma antigo para demonstrar para vocês. Ele era medido e ele era personalizado de acordo com o tamanho e amplitude do colo uterino daquela mulher, para que pudesse cobrir o colo e trazer essa proteção de barreira aqui para a ascensão dos espermatozoides. Mas ela era exclusivamente para a ascensão dos espermatozoides. Então, o processo de não proteger a vagina, nem a região externa no processo do ato sexual, fez com que o diafragma se tornasse cada vez mais um método em desuso. Eu tenho mais de 20 anos já dedicada à área de atenção reprodutiva e posso afirmar a vocês que o diafragma não faz parte da minha rotina de prescrição e, salvo pelo processo educativo, eu nunca tive contato com uma paciente usuária de diafragma. Então, é um método que foi sendo realmente abandonado enquanto barreira pela sua falta de proteção efetiva, exceto pela questão da ascensão dos espermatozoides. Então, nós migramos para a era dos métodos de barreira voltados às camisinhas, tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. E como existiam algumas demandas relacionadas à camisinha masculina, como, por exemplo, dificuldades às vezes no uso, algumas falhas na questão reprodutiva mesmo e na proteção por ruptura, enfim, pela dependência da negociação nas relações para esse uso. Muitas vezes também o homem e a mulher optam por haver a penetração
diminui a eficiência, a eficácia da gestação não planejada, né, a proteção contraceptiva. Então, por todas essas razões, fenômenos alérgicos ao látex, por essas razões, acabamos avançando para um outro modelo, que é o modelo da camisinha feminina, que ainda é muito pouco utilizada a despeito da sua ampla proteção e facilidade de uso. Acreditem, é muito mais fácil do que a camisinha masculina. Primeiro, não tem chance de ruptura, a não ser que realmente haja um manuseio muito equivocado ou fenômenos penetrativos com fomites ou questões que possam haver perfuração, mas, em geral, ela se adapta perfeitamente à anatomia da mulher, acolhe perfeitamente a questão do pênis nas suas diversas dimensões e volumes, então é um método que prescinde aí de qualquer dificuldade na sua utilização quanto à ruptura. Uma outra vantagem, ela é feita de material hipoalergênico. Existem as camisinhas femininas de látex, que são inclusive mais baratas, mas as melhores são aquelas à base de uma barreira nitrílica, que é hipoalergênica. Vocês vão ver um pouquinho adiante aqui na apresentação. Então, houve uma evolução do produto, e, por que não dizer, uma evolução muito maior da proteção, porque a camisinha masculina, ela se restringe à proteção da área peniana que ela recobre. Toda a área, a região aqui peniana do homem e da mulher, ou seja, a região da genitália externa de ambos, quando entra no processo de atrito na sexualidade, promove transmissão de lesões, por exemplo, de sífilis, de herpes, de molusco, de HPV, de tantas outras doenças em que a camisinha masculina não consegue proteger 100%. Agora, a camisinha feminina recobre todo o trajeto da mulher, desde o colo do útero, a vagina, à região externa. Então, quando falamos da camisinha feminina e temos a região externa da mulher, quando nós inserimos essa camisinha feminina no corpo feminino e que a mulher adapta esse método corretamente, o aspecto geral final é este aqui. Então, nós temos uma cobertura ampla da região comentei há pouco com vocês. Então, vejam, há uma evolução nesse processo. O que precisa evoluir é a nossa cultura e a nossa predisposição em utilizar esse método, que é muito fácil de utilizar, muito mais fácil do que se pensa. Mas, ainda que façamos essa campanha e essa mudança cultural no uso da camisinha feminina, a camisinha masculina ainda é a vedete. Por quê? Porque ela é bastante disponível, muito mais conhecida do que a camisinha feminina, e não raro ela é, inclusive, emblemática em campanhas de grandes festividades. Né? Então, é importante que a gente saiba usar corretamente a camisinha masculina para que a gente garanta esse processo de proteção e de eficácia, mesmo que menor, da gestação não planejada, mas fazendo parte do exercício já comentado da contracepção segura e da dupla proteção, né? Da proteção das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, não se abre camisinha com o dente, né? Existe o picote aqui direcionado para a abertura da camisinha. Nós temos que ter atenção para a validade. Toda camisinha deve ter aqui a sua validade expressa. Nós temos que ter a camisinha sempre à mão, de preferência, principalmente quando falamos do público jovem, com grande rotatividade. Mas todo e qualquer público hoje que tem sexualidade ativa deve ter o estímulo à camisinha sempre à mão. A gente está falando aqui de pessoas que muitas vezes experimentam, que utilizam o processo da sexualidade de uma forma para o autoconhecimento ou a busca de uma parceria. Então, nesses momentos, é muito interessante que a camisinha esteja disponível sempre à mão.
e com a validade de preferência atualizada. Lógico que não se usa nenhum tipo de recurso pérfuro cortante, tesouras, anéis ou recursos outros que possam danificar a camisinha. Ela é uma estrutura muito fina para que aumente a sensibilidade masculina no uso. Então, aumenta aqui a condição de furos. Eu até brinquei colocando aqui, corrigindo falhas e evitando furos, mas é exatamente isso. Unhas longas, às vezes, também propiciam, né, o processo de ruptura. Então, temos que ter esses pequenos cuidados no uso, a despeito dela fazer parte, dever fazer parte de todo um processo de fantasia. E a gente pode associar também o uso de lubrificantes, o uso de produtos que possam promover aí um conforto maior no uso dessa camisinha. E é importante que se diga que a escolha desses métodos lubrificantes ou adjuvantes também é importante. Se nós escolhermos métodos ou produtos que não sejam à base de água, nós podemos promover a fragilidade, a ruptura do látex, que é o produto que se constitui a camisinha masculina. Portanto, até mesmo nisso, o processo de escolha dos adjuvantes, nós podemos contribuir aí na educação das pessoas que estamos assistindo. E eu gosto muito dessa perspectiva. Existe uma individualidade que deve ser respeitada. Eu não sei se vocês sabem, mas para cada homem, o tamanho que a gente brinca, tamanho não é documento em relação à potência, a desempenho sexual, mas em relação à camisinha é, gente. Então, há sim uma oferta disponível de camisinhas em grande variedade, tanto de tamanho, como na adaptação à circunferência, assim como na própria sensibilidade e resistência. Portanto, existe uma camisinha para cada homem, para cada pessoa que vai utilizar a camisinha. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é uma perspectiva de autoconhecimento masculino. O homem pode perceber se o seu pênis ereto tem um determinado tamanho, um determinado calibre e adaptar a camisinha ideal a essa necessidade. Nós vamos disponibilizar para vocês no site alguns links muito interessantes que foram traduzidos da Clínica Mayo Americana, assuntos em saúde no território americano e foi muito bem feito, muito bem traduzido em relação a essas possibilidades de você poder estar mensurando o pênis e adaptando a camisinha ideal àquele formato e àquele tamanho, tá? Isso ajuda muito. Um outro aspecto interessante é que às vezes o homem não tem mais a mesma potência. Ao longo da idade, principalmente homens acima de 50 anos, começam a ter outras questões relacionadas à próstata ou à própria potência, como diabéticos, por exemplo, muito corriqueiro nos nossos postos, e esse homem, às vezes, tem constrangimento ou vergonha de dizer que ele não consegue manter a ereção para usar a camisinha masculina. Olha aí, mais uma oportunidade de educar e de fazer barganha, dizendo para ele, por exemplo, que a camisinha feminina pode ajudá-los nesse momento, porque ela independe da questão da potência e da ereção masculina. Então, mais um ponto para a camisinha feminina aí nesse contexto que eu trago para vocês. Mas, acima de tudo, é muito importante saber usar a camisinha masculina. Muitos de nós achamos que sabemos, mas ela vem num formato que exige você conhecer minimamente aquele produto. Então, quando a gente abre a camisinha feminina, que a gente tem a masculina, perdão, que a gente tem acesso ao produto, nós temos que ter cuidado até a posição em que manuseamos, tá? Vocês também vão ver nesse link que nós vamos partilhar um processo demonstrativo muito interessante. Mas é importante a gente entender que a camisinha deve ser manuseada dessa forma. Eu vou ser um pouco alusiva e lúdica até, chamando de chapéu, tá? Então, esse capuz, esse chapéu. Então, a ponta do reservatório deve ficar para cima e o processo de desenrolar da camisinha direcionado para o pênis. Senão, a gente não vai conseguir, de fato,
desenrolar como precisa fazer o movimento de pressionar a ponta do reservatório e desenrolar a camisinha sobre o pênis. Quando a gente não faz isso de uma forma bem adaptada, com o pênis realmente ereto, fatalmente entrará ar e nós perderemos aqui esse momento, ó, de pressão no reservatório, que geraria um espaço vazio para quando o homem ejaculasse, o sêmen ficar ali depositado. E é por isso que muitas vezes ocorre a ruptura, porque quando entra o ar, que você não consegue manter aquele reservatório vazio, ele vai se ocupar fatalmente de ar e sêmen, e a camisinha vai romper. Podemos até brincar um pouco sobre isso, estimular as pessoas a fazerem um enchimento da camisinha, colocarem água, perceber como é a dinâmica de resistência daquele produto. Muitas vezes isso vira brincadeira até entre jovens, mas é interessante perceber que isso faz parte de uma familiaridade com o método, familiaridade com o produto. É importante demonstrar, é importante pegar para que se compreenda e conheça de fato antes de usar. Porque não raro, na hora de usar, estamos afoitos, estamos mobilizados pelo momento, pelo processo excitatório. Então, é interessante que a pessoa planeje um pouco isso, conheça um pouco antes. O que é que ela pode fazer para que a camisinha se torne aí um parceiro na sedução e não um motivo de constrangimento? Entender que existem vários tipos de camisinha, inclusive que podem ser adotados para estimular a parceria nesse uso e trazer uma naturalidade cada vez maior na incorporação do método de barreira ao momento do sexo. E aqui dizer a vocês que faz parte sim do famoso projeto terapêutico singular, o plano terapêutico singular para quem queira. Então, se estamos falando de aconselhamento reprodutivo, estamos falando de métodos de barreira, estamos falando de sexo seguro, estamos falando de escolhas contraceptivas seguras, estamos falando de dupla proteção. E ainda que aquele casal se entenda num momento, né, de que a escolha de outro método possa ou não ser feita, o uso da barreira está aí também como um fenômeno de saúde, de proteção individual para as infecções sexualmente transmissíveis. E aqui não há como não falar. O envolvimento do homem, da saúde masculina na rotina nossa cotidiana, é, de atendimento precisa ser incorporado, precisa ser estimulado. Não raro os homens são mais ausentes nos postos, ou estão em trabalho, ou são mais esquivos. O autocuidado não é culturalmente estimulado, mas faz parte do nosso processo educativo isso. Nós podemos convocar, nós podemos oferecer testagens, nós podemos dizer àquelas pessoas que faz parte do fazer escolhas compartilhadas, ouvir esses homens. Estamos falando aqui de casais, de pessoas, e é preciso ser atrativo no nosso diálogo, não impositivo, mas envolver as pessoas para a decisão compartilhada, porque já está provado cientificamente de que o processo de aconselhamento reprodutivo e sexual só é eficaz, só tem eficácia quando compartilhado de fato e não imposto. Podemos falar 1000 vezes que o sexo seguro é importante, use camisinha, quantas campanhas já fizemos, mas esse processo de incorporação na vida do sujeito, na vida dos indivíduos, tem que ser personalizado, tem que ser individualizado, sim. E aqui, mais uma vez, fazendo esse exercício de individualidade, a feminina. Acreditem, a camisinha feminina tem um papel muito interessante na dinâmica do autoconhecimento da própria mulher. A mulher precisa se conhecer mais, se tocar mais, perceber suas áreas sensíveis, vulneráveis, observar se tem lesões e utilizar a camisinha feminina. Para utilizar a camisinha feminina é preciso toque, é preciso que ela se automotive
a utilizar. O homem pode participar do processo. Lógico, o jogo da sedução envolve o uso desses recursos a dois, muitas vezes, mas a mulher pode ter esse pertencimento do seu próprio corpo, saber manusear a camisinha feminina, e é nosso papel alertar isso, motivar isso e ensinar. É muito interessante porque alguns papéis da camisinha feminina não são ditos em literatura, mas na prática corrente a gente o escuta, e nós advogávamos muito o uso da camisinha feminina no ambiente do SEDAP, por exemplo, do Centro de Referência, e algumas alegavam que era um recurso, inclusive, excitatório. O anel chamado anel fixo, da camisinha feminina, ele recobre justamente o clítoris. E no processo do atrito, da relação, a depender das posições adotadas, ele estimula mais ainda. Então, são várias as possibilidades que o casal pode descobrir e explorar utilizando a camisinha feminina, em especial seu alto poder de proteção. Bom, eu falo rapidamente aqui, para que não extenue vocês, porque nós vamos falar em outras webaulas mais específicas sobre o papel dos métodos de barreira na proteção, por exemplo, das transmissões verticais, como sífilis, HIV. Então, as grávidas devem ser estimuladas, gente, a utilizar a camisinha durante a gestação. É muito importante que a gente quebre, né, este preconceito relacionado, porque existe ainda um fenômeno muito relevante no nosso meio da sorodiscordância. Pessoas que têm uma determinada patologia sexualmente transmissível e a que não tem. E esses parceiros sorodiscordantes podem estar aí sendo estimulados a utilizar o método de barreira, e esse fenômeno, o ponto-chave, sem dúvida, perpassa pelo diálogo em casal. E aqui a juventude, que pelo início da sexualidade, muitas vezes é motivada pelo novo, pela exploração, pela fantasia, e por que não colocar o método de barreira como um recurso a mais, um elemento a mais dessa fantasia? Então, o jovem curioso vai querer pegar, vai querer experimentar, tornando isso mais próximo, menos impositivo, use camisinha, talvez sejamos muito mais atrativos, em especial do público jovem. E digo a vocês, qualquer pessoa em idade sexualmente ativa e em fase reprodutiva deve se cuidar relacionando às infecções sexualmente transmissíveis, porque nós podemos sim ter sequelas que não são corrigidas ao longo do tempo. Alguns germes como clamídia, ureaplasma, micoplasma, o próprio gonococo, passam desapercebidos no preventivo rotineiro. Infelizmente, ainda não faz parte do nosso arsenal pleno, ainda mais na atenção básica, a coleta sistemática anual para esses germes, a despeito da nossa alta prevalência, né? A prevalência relativamente alta em nosso meio, a clamídia chega a 16%. E no público jovem, às vezes, índices maiores. Então, entendam como é importante e relevante o processo preventivo, o sexo seguro, para que lá na frente nós possamos minimizar sequelas do aparelho reprodutivo e, portanto, quadros de infertilidade conjugal que dificultem aquela pessoa na plenitude da sua capacidade reprodutiva. Sem falar também nos aspectos relacionados à doença HPV, né, que nós trataremos também em uma outra web-aula com mais detalhamento, mas o método de barreira é, sem dúvida, o nosso arsenal principal para a redução da transmissão interpares do HPV, em especial aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso à vacinação para o HPV. Gente, método de barreira é para tudo e é para todos. Não há nenhuma contraindicação primária ao uso dos métodos de barreira, salvo as questões alérgicas que eu já comentei com vocês, que podemos recorrer à própria camisinha feminina, que é hipoalergênica. Eu não vejo realmente nenhum tipo de restrição
diálogo aberto e franco para qualquer perfil populacional que estejamos atendendo, em especial as grávidas, que nós percebemos que utilizam muito pouco a camisinha. E, infelizmente, na sorodiscordância, nós também temos visto um uso muito restrito sexualmente, de algumas infecções sexualmente transmissíveis crônicas, como o HIV, por exemplo, as hepatites virais. Então, é preciso esse diálogo muito aberto, né? Já falei também da população com idade mais avançada, perfil monogâmico, e toda e qualquer clientela, gente, toda e qualquer clientela. É para tudo e para todos. E, em especial, lembrando que o processo de uso dos métodos de barreira é um ato primário de cuidado, autocuidado e amor e cuidado com o próximo. Quem ama protege, já foi uma campanha antiga, mas é uma das que eu mais gosto, e eu deixo aqui como a nossa mensagem final para vocês de que o método de barreira está aí disponível para o nosso uso pessoal e da clientela e das pessoas que nós cuidamos. Um abraço, pessoal. Até a próxima web aula.